Olá, boa tarde. Bom, nós somos a equipe composta por mim, Camila, e o Cleide Wilson. Nós vamos abordar o artigo que tem por título Análise Espacial da Precipitação, Evapotranspiração e Temperatura na Bacia Hidrográfica de São Francisco. Tem por autores a Larissa Mello, o Weber Acosta e o Wilson Fernandes. Ambos são da Universidade Federal de Minas Gerais. Vamos abordar sobre, primeiramente, a introdução, depois a metodologia e, em seguida, os resultados e, por fim, conclusões e a referência. Bom, vamos agora dar início ao artigo. O ciclo hidrológico é um processo complexo e que é influenciado pelo clima local e pelas atividades humanas na bacia hidrográfica. As alterações, as mudanças desse ciclo ocorrem devido às variações de fatores como a precipitação, a evapotranspiração e o escoamento superficial, além das alterações nos padrões hidroclimatológicos. Bom, dentre esses fatores, temos um componente conhecido como pluviometria, que é essencial para a pluviometria, ela é essencial para entender o clima de uma região, pois influencia a umidade do ar, o balanço da água no solo e a temperatura. A precipitação, como variável metodológica, ela tem como grande relação ao balanço hídrico, ajudando a identificar se uma região irá sofrer escassez ou excesso de água. Então, o conhecimento da pluviometria é muito importante para a região, pois assim você pode prever situações de calamidade pública ou se aquele local estará sofrendo com a abundância de água em excesso, né? Ou a escassez dela, como atualmente nós estamos vivendo no Rio Tapajós, no que essa região sofreu uma seca extrema. Bom, nós também temos a evapotranspiração, que ela é a principal responsável pela perda de águas na bacia hidrográfica, impactando a umidade do solo, a recarga dos aquíferos, escoamento superficial, visto que o aumento da temperatura ela induz a evapotranspiração, diminuindo a água que é direcionada para os aquíferos, comprometendo então a sua capacidade de guardar água, mesmo que aquela região tenha tido muita chuva, mas se a temperatura daquela região vai vai intensificar se a temperatura for elevada, a evapotranspiração, não permitindo que os aquíferos consigam armazenar. Bom, com base todas essas informações que a gente trouxe a princípio, o objetivo desse trabalho é analisar a precipitação, a evapotranspiração e a temperatura média entre os anos, a média anual entre os anos de 1985 a 2019 na bacia hidrográfica do Rio São Francisco. A escolha dessa bacia ela se deve pela grande variabilidade da precipitação, especialmente na região semiárida do Nordeste, e a sua complexidade climática dela, visto que ela tem uma grande... A bacia hidrográfica em si, por ela ser extensa, foi necessário fazer divisões entre Alto e Médio e Baixo São Francisco, visto que corta alguns estados e cada estado possui a sua peculiaridade climatográfica. Então, é uma bacia extensa, no qual ela precisa ser estudada em partes, e esse artigo tem como principal objetivo isso, verificar como essa região se comportou durante esse determinado tempo. Agora irei dar início à apresentação da metodologia que o autor utilizou para a elaboração do trabalho na região da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. E o trabalho dele foi baseado de acordo
com a localização dos três grandes reservatórios da bacia, no caso as Três Marias, Sobradinho e Itaparica, sendo divididos assim em Alto São Francisco, Médio São Francisco e Baixo São Francisco, conforme observado na figura 1. O Alto São Francisco ele está destacado em azul, o Médio São Francisco em amarelo e o Baixo São Francisco em verde. Os dados de precipitação e evapotranspiração eles foram obtidos a partir de um grid de dados climáticos especializados provenientes da pesquisa realizada por Xavier e outros autores. E como os dados apresentados na pesquisa do Xavier contemplavam até o ano de 2015, para os anos de 2016 a 2019, a precipitação ela foi estimada a partir da interpolação pelo método do IDW. Já os dados de evapotranspiração para referência desses anos, 2016 e 2019, eles foram estimados pela temperatura máxima por meio de regressão linear simples. Os dados de temperatura média anual foram obtidos junto ao Instituto Nacional de Meteorologia. Assim como resultado, o autor elaborou três gráficos representando o comportamento espacial da precipitação, a evapotranspiração e a temperatura na bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Aqui na figura 2 é observado o comportamento da precipitação nos trechos analisados. O autor destacou em laranja o Baixo São Francisco, em vermelho o Médio São Francisco e o Alto São Francisco foi representado pela linha azul. Conforme observado no gráfico, os trechos médio e baixo São Francisco eles apresentam um comportamento muito próximo entre si, sendo que as menores taxas de precipitação foram identificadas no trecho baixo da bacia, enquanto os maiores valores estão encontrados no Alto São Francisco. A figura 3 representa o comportamento da evapotranspiração e o Alto São Francisco ele foi representado pela linha azul, o médio pela linha vermelha e o baixo pela linha verde. E, de uma forma geral, segundo o autor, o comportamento apresentado nessas três regiões, elas são semelhantes entre si, sendo o médio e o baixo São Francisco com um comportamento muito próximo, enquanto a região do Alto São Francisco, ela apresenta valores menores quando comparada às duas outras regiões. E por fim, no último gráfico da figura 4, representa o comportamento da temperatura dos trechos analisados. Assim, percebe-se que a temperatura possui um comportamento semelhante ao da evapotranspiração anual. E segundo o autor, em todos os trechos analisados foi observado um aumento da temperatura com o passar dos anos, sendo que o Alto São Francisco apresentou os menores valores. Já o Baixo São Francisco se destacou com as maiores médias anuais. Com base em todas as informações que foi repassada ao decorrer da apresentação, durante a introdução, a metodologia que os autores empregaram, os resultados que eles obtiveram, agora nós vamos abordar a respeito da conclusão desse trabalho que eles fizeram. Bom, os resultados eles mostraram que o Alto São Francisco ele apresenta as maiores taxas de precipitação. Como eu tinha falado, ele foi dividido em três partes: alto, médio e baixo. Seguido também pelo o médio e, por fim, o Baixo São Francisco, em relação às taxas de precipitação. Não foi possível identificar um padrão claro em relação a essas mudanças de precipitação das diferentes regiões. Entretanto, a evapotranspiração, quanto à temperatura média anual, aumentaram em todas as áreas analisadas, com as maiores taxas registradas no Baixo, seguido no Médio e no Alto São Francisco, o que foi uma proporção inversa em relação às taxas de precipitação anual da extensão do Rio São Francisco.